Sejam bem-vindos e se prepare para uma experiência que vai transformar o seu futuro financeiro para sempre. O que você está prestes a descobrir hoje é um conhecimento tão poderoso e tão exclusivo que menos de 1% dos brasileiros dominam. São estratégias reais, testadas e comprovadas, responsáveis por criar boa parte dos maiores milionários do nosso país. Nos próximos minutos, você vai ver histórias de pessoas comuns que alcançaram resultados extraordinários. E o mais importante, isso não é sorte, nem um segredo inatingível. É um método que, quando aplicado de forma certa, se torna a máquina de fazer dinheiro mais eficiente que existe. O fato de você estar aqui já diz muito sobre você. Parabéns por dar esse passo. Agora, prepare-se, porque esse conhecimento pode mudar tudo na sua vida financeira. Eu sou o Léo Leão, tenho mais de 20 anos de mercado imobiliário. Comecei minha jornada em 2002 no mercado de loteamento. Fui moldado no mundo dos lançamentos imobiliários por mais de 12 anos. Nos últimos 10 anos, mergulhei de cabeça no universo dos leilões de imóveis, onde descobri o verdadeiro segredo dos investidores que mais ganham dinheiro no mercado imobiliário. Após atuar como perito judicial em alguns leilões de imóveis e participar de diversas arrematações, eu decidi me especializar nos imóveis da Caixa, e por isso criei uma imobiliária especializada nos imóveis de propriedade da Caixa, que não foram vendidos nos leilões de imóveis. Após um rigoroso e longo processo, nossa imobiliária conseguiu ser oficialmente autorizada a representar a Caixa na venda dos seus imóveis. A partir desta data, eu assumi a missão de acabar com a desinformação sobre os leilões de imóveis, destruindo os mitos, mostrando os golpes e promessas vazias que afastam as pessoas desinformadas de um dos negócios mais lucrativos do Brasil. Eu não estou aqui para vender sonhos. Estou aqui para mostrar o caminho mais rápido e seguro para você lucrar com os imóveis da Caixa. O banco vai te vender um imóvel muito abaixo do preço. O banco permite financiar a compra. A Caixa ainda te oferece uma taxa de juros muito baixa. E o banco ainda aceita uma entrada de valor simbólico. O seu papel é comprar esse imóvel e ajudar o banco a se livrar das despesas de IPTU e condomínio que aumentam seus prejuízos todos os meses. A venda de imóveis da Caixa é um ganha-ganha. Você ganha dinheiro e a Caixa resolve o problema dela. E o melhor, é tudo dentro da lei, sem achismos ou jeitinhos. Se você está pronto para aprender como comprar imóveis muito abaixo do preço e transformar isso em ótimos negócios, fique atento, porque o que vem agora pode mudar seu futuro financeiro. Antes de te apresentar algumas oportunidades reais que geraram ótimos lucros no início de 2025, eu vou te apresentar alguns pontos importantes sobre o mercado de leilão de imóveis. São informações mais amplas e depois entramos no mundo dos imóveis da Caixa. Todos sabemos que o mercado de leilão de imóveis sempre vai existir, mas muitas pessoas têm dificuldade de entender sobre a origem desses imóveis, e por isso vou te explicar de maneira resumida sobre as duas origens de um imóvel de leilão. No nosso treinamento online, você vai aprender de forma muito mais aprofundada sobre os tipos de leilão, sobre as leis e sobre os segredos dos descontos. Mas nesse momento, o ideal é que você saiba que os imóveis de leilão têm duas origens: os leilões judiciais e os leilões extrajudiciais. Os imóveis de leilão judicial são os imóveis que estão envolvidos em algum tipo de processo judicial, onde as duas pessoas que estão no processo brigam na justiça pelo imóvel. Uma das partes quer vender e a outra parte não quer que seja vendido. Esses processos podem ser brigas de família, dívidas de empresas e temos ainda as execuções fiscais para pagamento de impostos e taxas. São ações que envolvem conflitos graves, brigas, conflitos de interesses aumentando a quantidade de riscos que podem prejudicar a lucratividade desse investimento. Enquanto o imóvel está travado na justiça, você pode enfrentar ações de reintegração de posse,
que é quando o antigo dono tenta recuperar o imóvel. Temos os problemas da documentação, que são os erros e falhas que podem aparecer dentro do processo de desapropriação. E ainda podemos ter diversos gastos extras com advogados para resolver pendências judiciais que podem aparecer mesmo depois do imóvel já ter sido arrematado. Os imóveis de leilão extrajudicial são propriedades que pertencem oficialmente aos bancos, mas estão ocupados por pessoas que financiaram e não conseguiram pagar. Aqui não há disputa judicial, apenas um contrato de alienação fiduciária que diz: o banco é o dono legal do imóvel, até a quitação do financiamento. Se o comprador não paga, o banco pode retomar e vender em leilão sem burocracia judicial. Isso torna o investimento muito mais seguro, por ser um procedimento totalmente previsível e transparente, regulado pela Lei de Alienação Fiduciária. A transferência de propriedade do banco para o novo comprador é bem simples, porque o imóvel é do banco, por isso toda a documentação é bem simplificada, sem riscos de ações judiciais ou disputas de posse. Outro ponto importante que devemos entender é quando falamos sobre descontos de venda em cada tipo de leilão. Quando você compra um imóvel em leilão judicial por um valor muito abaixo do mercado, pode surgir a questão do lucro vil, um conceito jurídico que pode anular sua compra, se houver indícios de que você se aproveitou de uma situação injusta contra o antigo dono. Basta que o dono do imóvel prove que o imóvel está sendo vendido muito abaixo do valor de mercado. Mesmo que o juiz tenha estipulado o valor de venda, o vendedor poderá entrar com uma liminar, anulando o leilão de um imóvel. Uma vez o leilão sendo anulado, você vai receber o dinheiro pago de volta. Mas as despesas que você teve para garimpar este imóvel e analisar sua viabilidade financeira, os honorários de corretagem e os honorários de advocacia se tornam um prejuízo. No leilão extrajudicial, os bancos querem vender o mais rápido possível, por isso os descontos são agressivos. Na visão do leilão, no leilão extrajudicial, os bancos querem vender o mais rápido possível, por isso os descontos são agressivos. Na visão do banco, ele olha o todo da operação de crédito imobiliário, ou seja, ele vendeu 100 mil imóveis e os imóveis de leilão são apenas um pequeno percentual dessas vendas, que ele já sabe que vai tomar prejuízo. O banco entende que isso faz parte do jogo. Mas como o negócio dele é transacionar dinheiro, ele necessita vender esse imóvel o mais rápido possível para usar o dinheiro arrecadado da venda para fazer novos empréstimos e recuperar seu prejuízo. Como o imóvel é do banco, ele pode vender pelo preço que desejar. Quanto mais ele tiver interesse de vender, maior será o desconto oferecido e facilitada a sua compra. Por isso que o seu lucro é alto. O papel do investidor é transformar o imóvel de propriedade do banco em dinheiro. E para que isso se torne interessante para nós que investimos nesse mercado, os bancos capricham nos descontos para que nosso lucro seja alto e garantido. E é isso que mantém nossos investidores motivados o tempo todo. No nosso treinamento, você também vai entender melhor como funciona esse mercado de crédito imobiliário. Vai saber sobre como o banco faz a gestão dessas operações e as margens que eles ganham. Te explicamos até como é feita essa operação no mercado de venda de contratos na Bolsa de Valores. Como prometido, é chegado o grande momento da nossa apresentação. O meu foco agora é apresentar algumas oportunidades de lucro que podemos ter na compra e venda dos imóveis da Caixa. E para isso, eu vou te apresentar alguns exemplos reais que aconteceram no primeiro trimestre de 2025. Mas como te falei antes, temos centenas de outras oportunidades semelhantes a estas entrando e saindo todos os dias no site da Caixa. Depois de te mostrar os casos reais,
eu vou te explicar sobre os passos de como fazer os imóveis da Caixa se tornarem um lucro real no seu bolso. Nesta primeira oportunidade, temos um imóvel que está avaliado em R$ 3.035.000, sendo vendido por apenas R$ 1.300.000, deixando um lucro patrimonial imediato de R$ 1.727.000. Se trata de um terreno em Vargem Grande, com fácil acesso ao Recreio dos Bandeirantes, em uma área valorizada para a criação de novos condomínios. Com seus mais de 10.000 metros quadrados, poderá dar origem a um prédio com diversos apartamentos. E por isso, a maioria dos nossos clientes que buscam esse tipo de imóvel também procuram incorporadoras para multiplicar seus lucros. Com essa conversa toda, você imagina que precisa ser um milionário para entrar na sociedade de uma construção de um condomínio. Mas vamos fazer umas contas. Este comprador só vai tirar do bolso o valor de entrada de R$ 65.382, que você não compra nem um bom carro 0 quilômetro. No negócio da incorporação, ele entra como dono de cotas avaliadas em mais de 3 milhões, sendo que ele entra com muito pouco dinheiro de entrada, assume as parcelas do financiamento e assim que esse empreendimento começar a ser vendido, a própria venda vai pagando o seu financiamento. Nesta segunda oportunidade, temos um imóvel que está avaliado em pouco mais de R$ 3.240.000 e está sendo vendido pela Caixa por R$ 1.600.000, deixando um lucro patrimonial imediato de R$ 1.569.473. Estamos falando de um prédio na área nobre do centro do Rio de Janeiro. Mesmo tendo sido alvo de um certo abandono, a região do centro do Rio está sendo revitalizada. A Prefeitura e o Governo Federal já investiram milhões na região do centro. Os imóveis nessa região estão passando de comerciais para residenciais e, por terem grande facilidade de transporte, diversas atividades culturais e fácil acesso a pontos turísticos da cidade. Esses imóveis têm sido cada vez mais desejados pelos turistas que se hospedam no Airbnb, gerando excelente renda de aluguel. Nesta oportunidade, o investidor já apresenta para a construtora um prédio pronto, que só precisa ser revitalizado para poder ser vendido ou poder receber centenas de hóspedes todos os meses, gerando um fluxo contínuo de renda. Nesta terceira oportunidade, para quem quer ganhar muito dinheiro de uma vez, nós temos uma casa de luxo no Recreio dos Bandeirantes. 4 quartos, 2 vagas de garagem, localizada na rua Gilberto Olímpio Maria, 30, Recreio dos Bandeirantes. Pouco mais de 1 quilômetro da Praia do Pontal, dentro do condomínio residencial Maramar. Diversas mansões, ambiente bucólico, entre o mar e a natureza, luxo, conforto e segurança no mesmo local. Todo mundo pagando quase 4 milhões de reais e você tendo acesso a tudo isso pagando aproximadamente R$ 1.500.000. Mais barato que qualquer um que fosse comprar um imóvel como este. O que vale ser observado é que vai pagar apenas 5% do valor do imóvel a título de entrada. Nenhum financiamento bancário aceita apenas 5% de entrada. Imóveis semelhantes a estes são vendidos com entrada entre 30% e 50% do seu valor de avaliação, que ficaria em torno de R$ 1.600.000. A Caixa é o banco público responsável pelo mercado imobiliário de todo o país e foi criado com a finalidade de manter aquecido e em crescimento para benefício de todos. A construção civil é a responsável pela maior distribuição de renda do nosso país, empregando diversas pessoas de diferentes níveis de capacitação. Os novos prédios construídos transformam um IPTU em um IPTU para cada novo apartamento, gerando mais receita para o governo. Um terreno vazio que virou um empreendimento valoriza o bairro como um todo e agora é atraente para o desenvolvimento do comércio local e das empresas de prestação de serviço, gerando muito maior número de empregos e criando mais renda para a população. Por este motivo, a maior parte das oportunidades de ganhar dinheiro estão nos imóveis comprados pela classe baixa e a classe média, onde além de serem mais fáceis de vender, nós temos em grande quantidade, entrando e saindo imóveis todos os dias da nossa base de disponibilidade.
Nesta apresentação temos uma lista onde fica fácil ver que não é preciso muito dinheiro para começar neste negócio. Nossos parceiros aprendem como tendo apenas cerca de 10% do valor em dinheiro e um nome pronto para assumir um financiamento, ele já pode começar a fazer suas primeiras arrematações. Veja os valores de preço. Temos imóveis tão baratos que muitos de nossos parceiros preferem comprar à vista e economizar tempo e dinheiro com as despesas de financiamento, colocando o imóvel para venda em um curto espaço de tempo. Os imóveis com preço de venda de até R$350 mil possuem uma liquidez maior. O negócio é ganhar no giro, comprar e vender diversas vezes em curto espaço de tempo. Quanto mais rápido você começar a fazer esse negócio girar, mais rápido você vai ver o lucro entrar. Agora vamos fazer uma análise sobre esse imóvel, um apartamento de sala, 2 quartos, cozinha e banheiro lá em Campo Grande. É um dos imóveis que a gente costuma trabalhar mais aqui na empresa. A gente foca muito no investimento desses imóveis com preço de venda entre 200 até R$350 mil, que são imóveis mais fáceis de serem vendidos, está dentro do sistema financeiro habitacional e geralmente ele tem uma rotatividade maior de compra. Então esse imóvel aqui, se você prestar atenção na tabela, você vai ver que ele foi arrematado por R$87 mil. Só que o valor de venda dele de mercado está em R$163.500. E o valor de avaliação, R$147 mil. O que eu quero te explicar aqui é o seguinte. Lá no site da Caixa, você vai ver o valor de arremate, que é o valor que a Caixa está te vendendo, 87 mil. Porém, ela te dá um valor de avaliação, que é quando um perito da Caixa foi lá e fez uma avaliação do imóvel na época. E estava por R$147 mil avaliado esse imóvel. Porém, a gente fazendo pesquisas, descobrimos que esse imóvel ele estava valendo mais do que a Caixa informou. Então, na realidade, ele não valia só 147 mil, mas sim R$163.500. Foi a avaliação que nós tivemos. Aqui ao lado, você vai ver outros apartamentos do mesmo condomínio que nós fizemos na pesquisa, que tinha imóvel lá por 210, 160. Esses de 210, eles tinham algumas obras diferentes, estavam em outras situações. A gente não achou muito viável aumentar muito o valor do imóvel. Mas caberia até você colocar ele um pouco acima do preço. Mas eu achei que aquele valor era o ideal de avaliação do imóvel. A gente não consegue ter um valor preciso, mas em cima de um valor muito aproximado. Então, assim, nós demos continuidade nesse projetinho aí. Então, só ali você já está tendo um desconto, uma margem de lucro de R$60 mil. Deu 49,71% de desconto em cima do valor de avaliação que a Caixa passou. Então nós temos lá o preço de venda, temos o valor que nós gastamos de documentação, gastamos um dinheirinho para desocupar, tivemos um dinheirinho para fazer a reforma, fizemos uma pequena pintura, consertamos algumas tomadas, tinha um pedacinho do piso lá também que precisou de um conserto, Nós deixamos também um dinheiro de um fundo de reserva, porque sempre tem alguma despesa extra que a gente não programou, mas a gente já deixou esse dinheirinho guardado lá também. Nós tivemos uma despesa de IPTU para pagar, e os débitos do condomínio, quem pagou foi a Caixa Econômica. Nessa compra aí, nós não tivemos despesa nenhuma com dívidas de condomínio. Mas preste atenção que isso muda toda hora, IPTU tem imóveis que a Caixa cobre tudo, outros ela cobre só o que passar de R$1.000. E condomínio é a mesma coisa, tem condomínio que ela paga todas as despesas. Tem outras oportunidades que ela só paga uma parte e tem outras que você vai ter que arcar com tudo. Então a gente tem que estar preocupado com isso na hora de fazer a captação desse imóvel. Então, ao todo nós gastamos R$103.435. Pagamos esse imóvel à vista, pagamos toda a despesa que nós tivemos dele, está aí, no discriminado. Então nós fizemos lá, pegamos os 163.500, demos um desconto para aceleração de venda, que é quando a gente coloca ele com preço abaixo do valor de mercado para poder facilitar a venda desse imóvel. Então esse imóvel ele foi vendido por R$156.150. Deu um lucro de R$52.715 de lucro limpo depois de tudo pago da operação. Nós só trabalhamos com os imóveis da Caixa Econômica. Então, toda vez que você pesquisar os imóveis que estão disponíveis para venda, você vai acessar direto o próprio portal da Caixa Econômica. A gente não trabalha com
com imóveis de leiloeiros, nada disso, para evitar as fraudes. Hoje existem muitos sites de fraude de imóveis de leilão. Então nós não trabalhamos dessa forma, nós trabalhamos direto com a plataforma da Caixa, porque aí você tem 100% de segurança que você está fazendo a compra direto da Caixa Econômica. Como nós somos imobiliárias diretas da Caixa, nós podemos fazer isso, a gente trabalha direto a própria plataforma da Caixa. Então essa plataforma é atualizada todos os dias, com imóveis entrando e saindo. E tudo que estiver disponível à venda para a Caixa vai estar dentro da plataforma da Caixa. Sejam os imóveis que ainda estão em primeiro leilão, segundo leilão, os imóveis que estão nas modalidades onde a Caixa já tomou a propriedade do imóvel para ela. Então todas essas modalidades vão estar dentro do site da Caixa. Agora, para te esclarecer, é quando você entrar no site da Caixa, você vai ver essas telinhas que eu estou colocando para você aqui agora. E eu vou estar te explicando o que vem em cada campo, tá bom? Aqui no primeiro campo, a gente está falando sobre valores. A Caixa, ela apresenta para você dois valores. O valor de avaliação é o valor que a Caixa avaliou como preço de venda no mercado imobiliário tradicional. Geralmente, esse valor é fornecido por um engenheiro da Caixa, que faz a análise de financiamento. E o outro valor que nós temos é o valor mínimo de venda, que é o quê? É o valor que a Caixa está vendendo o imóvel, né? Você vai ver que a Caixa coloca alguns nomes que são meio estranhos, mas faz parte do negócio, a gente tem que aprender a lidar com eles. Então, o valor mínimo de venda é o valor que a Caixa está vendendo o imóvel. Outro campo que você tem que prestar atenção é sobre a parte de dívidas de IPTU, né? Em alguns casos, a Caixa Econômica tem adotado esse formato aqui, ó, onde o cliente ele paga até R$1.000 de dívida de IPTU e o que passar desse valor a Caixa paga. Ah, Léo, mas por que a Caixa está fazendo isso? Ela está fazendo isso porque é um trâmite a mais para ela e a maioria dos imóveis populares, dos imóveis mais baratos, dos imóveis que têm maior volume de oferta no mercado da Caixa, tem dívidas muito baixas de IPTU. Tem imóvel lá com dívida de R$30, R$70, cento e poucos reais. Até porque a maioria dos imóveis de Minha Casa Minha Vida, imóveis do governo, eles são isentos de IPTU. Então essas dívidas não existem. Entendeu? Então por isso ela colocou, para mudar o trâmite. Agora nos imóveis que são mais caros, que vão ter uma representatividade maior, aí sim, aí ela vai lá e quita essa dívida de IPTU. Mas isso depois que você comprar o imóvel, a gente orienta em como você faz todo esse trâmite. O importante é você entender lá no campo que vem explicando, né? Nesse caso aí está dizendo o quê? Que as despesas de IPTU, a Caixa vai pagar o que passar de R$1.000. E até R$1.000 quem paga é quem está comprando o imóvel. Agora nós vamos falar sobre uma dívida que ela é bem sensível. Você tem que prestar muita atenção, que são as dívidas de condomínio. Tem muitos imóveis aqui na Caixa que as dívidas de condomínio são quase o preço do imóvel, porque já estão atrasadas há muito tempo. Como a Caixa tem um processo burocrático demorado para recuperar esses imóveis, né, que não foram pagos os financiamentos, tem muito imóvel com condomínio muito tempo já ali travado. E ela está se organizando para isso. Então, tem que prestar muita atenção em qual é a regra que ela está colocando. Tem alguns imóveis que ela paga 100% da dívida do condomínio. Tem outros que ela não vai pagar, é tudo por sua conta. Mas o que ela tem usado muito é esse modelo aqui, ó. Vejamos esse exemplo, onde o imóvel tem um valor de avaliação igual a R$350 mil. Ou seja, é o valor de avaliação, não é o valor que ela está te vendendo, não é por quanto você está comprando, é pelo valor de mercado do imóvel. Aqui que você tem que prestar essa atenção. O imóvel de 350 mil, o cliente vai pagar até 10% do valor de avaliação, ou seja, até 35 mil é a Caixa que vai pagar. O que passar desse valor, a Caixa paga. Até 35 mil, quem está comprando paga. Ah, mas isso quer dizer que o imóvel tem esses 35 mil de dívida? Não, pode ser que não tenha. Pode ser que ele só tenha 5 mil. Pode ser que ele tenha 7 mil. Pode ser que ele tenha só 1.000. Pode ser que tenha 10 mil. Entendeu? Mas ali você já tem um trâmite. Se ele já tem até 35 mil de dívida para você pagar, você já coloca isso lá na sua conta inicial. Vem cá, esse imóvel aqui eu estou comprando ele por tanto. Pô, mas se eu tiver que pagar 35 mil de condomínio, compensa? Ah, compensa. Então você vai para dentro. Ah, eu já fico na dúvida. É que você faz? Aí você vai ter que ter um outro trabalho.
Aí você vai ter que dar um jeito, né, de entrar em contato com a administradora, com o condomínio e verificar quanto de verdade existe de dívida nesse imóvel para fazer essa compra. Então é mais trabalhoso nesse ponto. Mas dependendo do imóvel vale a pena. Até porque geralmente quando a Caixa coloca essa opção, é porque ela já está colocando um valor de desconto muito alto no imóvel. Então ela é ruim por um lado e é bom pelo outro. Porque às vezes ela coloca lá como 35 mil e você puxa do condomínio e não tem 35 mil, só está devendo 8 mil, 5 mil, entendeu? Então compensa. Então tem que prestar muita atenção nos campos, o que é cada um, para que você não se atrapalhe na hora de fazer a tua proposta de compra. Então eu já te mostrei que temos dois tipos de leilão. O leilão judicial e o leilão extrajudicial. E que nosso foco são os leilões extrajudiciais. Você já viu alguns cálculos e já percebeu como é possível ganhar muito dinheiro. Mas agora eu vou te apresentar mais detalhes sobre esse tipo de leilão e o caminho que devemos seguir até chegar nesses lucros. A primeira e a segunda forma de compra são os tradicionais leilões de imóvel. São os leilões que seguem todo o trâmite e regras da Lei de Alienação Fiduciária. E claro que é importante você estudar e buscar informações sobre as leis, sobre leitura de editais e sobre a dinâmica dos leilões. No nosso treinamento você recebe muitos materiais e informações que vão te dar total esclarecimento sobre esse conteúdo. Mas quero te apresentar o pulo do gato, o que quase ninguém sabe te explicar. E que, na minha opinião, é a forma mais especial, mais segura e de alta lucratividade na compra dos imóveis da Caixa. Quero te apresentar as modalidades que a Caixa utiliza para vender os imóveis que não foram vendidos no leilão. Nessas modalidades, a Caixa já fez todo o processo legal. E este imóvel agora é de propriedade total da Caixa. Eles não estão mais sendo vendidos no formato de leilão, nem estão presos a regras da alienação fiduciária em relação a valores de venda. Você escolhe o imóvel e na mesma hora você faz sua proposta de compra e pronto, sem ter que ficar disputando lance a lance. Vou te mostrar porque é tão importante estudar sobre essas modalidades. Apesar de falarmos muito em leilão de imóveis, o mais interessante é que, de acordo com as pesquisas desse ano, 74% dos imóveis da Caixa são vendidos após o segundo leilão. Então, na verdade, esse imóvel está sendo comprado em uma das modalidades de venda que a Caixa utiliza para realizar a venda dos imóveis que não foram vendidos na fase de leilão. Esse tipo de compra deve se manter em crescimento, uma vez que nessas modalidades a Caixa paga toda ou parte das dívidas de IPTU e condomínio que o imóvel traz com ele. Outro ponto que facilita a venda dos imóveis que já estão nessa modalidade é que agora esse imóvel não está mais preso às regras da alienação fiduciária e o banco pode aumentar os descontos no preço de venda, oferecer financiamentos e outras facilidades para a compra desse imóvel. Para facilitar seu entendimento, vou te apresentar o passo a passo das fases de venda. No primeiro leilão, as disputas ocorrem no site do leiloeiro. O valor de venda é calculado com base no valor do contrato, seguindo as normas da Lei de Alienação Fiduciária. O comprador é o responsável por todas as dívidas do imóvel. O comprador paga 5% de comissão para o leiloeiro. O segundo leilão segue o mesmo procedimento do primeiro, sendo que o preço agora é calculado com base no valor das dívidas do imóvel. Na licitação aberta, as disputas também ocorrem no site do leiloeiro. A diferença é que agora a Caixa paga toda ou parte das dívidas do imóvel. É preciso analisar o edital do leilão para verificar as condições detalhadas sobre a compra. Na venda online, a disputa ocorre apenas no site da Caixa. No anúncio do imóvel aparece um relógio em contagem regressiva, informando o término do leilão interno da Caixa. Se você ver a mensagem imóvel em disputa, é porque alguém já deu um lance. Nessa modalidade, o comprador não paga a comissão para o leiloeiro, nem a comissão de corretagem.
Na venda direta online é onde vamos vender os imóveis que ainda não foram vendidos nesta modalidade. Quem fizer a primeira oferta, compra o imóvel. É nesta fase que acontece a maioria das vendas. Aqui a compra é mais clara, você sabe exatamente quanto vai gastar, já compra direto, sem precisar ficar esperando. Nessa modalidade, o comprador não paga comissão para o leiloeiro, nem a comissão de corretagem. O detalhe aqui é que o imóvel só fica na venda direta online por 27 dias. Depois desse período, a Caixa tira o imóvel de venda, refaz a oferta e o imóvel volta à venda na modalidade de venda online. E esse ciclo segue até que aconteça a venda do imóvel. Hoje, o imóvel Caixa tem um tempo médio de venda de 8 meses, o que significa que existem excelentes oportunidades para você ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Por falar em ofertas, fique sabendo que todos os dias centenas de imóveis são vendidos através de um financiamento imobiliário. E uma parte dessas vendas vão acabar indo para leilão. Assim como todos os dias nós vendemos esses imóveis, então é fácil entender que estamos em um mercado de investimento que é de infinitas possibilidades. No dia 5 de março de 2025, este era o quadro de disponibilidade de imóveis à venda somente aqui no Rio de Janeiro. Todo dia entra e sai imóveis do nosso quadro de ofertas. Então precisamos estar prontos para comprar. O negócio é se preparar. Nós já deixamos seu financiamento aprovado, organizamos toda a pasta de documentação, traçamos os seus objetivos com a compra e agora você já pode começar a acompanhar as ofertas e a arrematar o seu próximo imóvel assim que você encontrar uma boa oportunidade. Resumindo de forma simples, verificamos que são muitos os benefícios de comprar um imóvel da Caixa na venda direta online. Você tem o maior estoque de imóveis à sua disposição. Você não paga comissão de leiloeiro, você não paga as despesas de corretagem, você compra imóveis com o menor preço do mercado. Todos os imóveis são documentados. Já existem milhares de casos de sucesso. É o único imóvel do mercado que você consegue comprar pagando apenas 5% de entrada. O imóvel da Caixa é o único investimento que você usa mais de 80% do dinheiro do banco como capital de giro para fazer você ganhar dinheiro. Para comprar seu imóvel da Caixa de forma segura e bem simples, você vai acessar o nosso site imóveisdacaixa.com.br. Vai fazer seu cadastro e logo em seguida você vai receber um manual com todas as informações atualizadas para poder se preparar. Para escolher o seu imóvel também é bem simples. Logo após o seu cadastro, eu te envio o link de acesso da plataforma da Caixa. Você vai entrar direto na página de busca dos imóveis. Você preenche os campos de pesquisa e pronto. Vai ter acesso à lista de imóveis que estão disponíveis para venda. Na página do imóvel que você deseja comprar, você precisa clicar no botão de fazer uma proposta. Clicando neste botão, você vai começar a preencher a página 1 e em seguida a página 2, com os seus dados cadastrais, forma de pagamento e mais outras informações que a Caixa vai te pedir. Mas é na página 3 do formulário que você deve ter muita, mas muita atenção mesmo. Você precisa informar o número do nosso CRECE 10.234 no campo de indicação da imobiliária. Quando você informa o número do nosso CRECE, eu recebo a cópia da sua proposta de compra. E eu vou poder te auxiliar na finalização do registro do imóvel, na baixa de compra do imóvel junto à Caixa e vou poder te orientar no registro da quitação das dívidas. Só depois que você colocar o nosso CRECE 10.234 e terminar de preencher o formulário, é que eu vou ter acesso à documentação do imóvel para poder te auxiliar em cada passo. Preste muita atenção e, em caso de dúvida, entre em contato conosco.
Assim que sua proposta for enviada, nós vamos poder acessar as informações do imóvel e vamos te dar um suporte no processo de compra. O serviço gratuito da Caixa é para te orientar no que você deve fazer em cada passo da compra. Você poderá buscar seu financiamento com a agência da Caixa que você preferir. Vamos te informar sobre a documentação que você deve levar. Você monta sua pasta de documentos e leva na agência. Vamos te enviar orientações sobre o registro do imóvel e sobre a transferência do IPTU para o nome do comprador. E assim você pode nos enviar uma cópia dessa documentação. Nós registramos a baixa de documentos e partimos para a quitação das dívidas. Vamos te enviar a relação dos documentos que vamos precisar para dar entrada no processo de pagamento. Assim que nos enviar, vamos fazer uma análise inicial e enviaremos para o sistema da Caixa fazer os devidos pagamentos nas datas estabelecidas. Pronto, após o final desse processo, a sua venda foi finalizada com sucesso. De forma simples e direta, te apresentei um pouco sobre esse negócio e como você poderá fazer a sua compra. Passamos pelo seu cadastro inicial no site do imóveisdacaixa.com.br, pelo seu treinamento básico gratuito, entramos na busca dos imóveis, te ensinei como fazer a proposta de compra indicando a nossa imobiliária. Depois falamos sobre o registro e sobre a quitação de dívidas. Agora você tem um imóvel para chamar de seu. Depois do imóvel em seu nome, você pode dar início ao processo de posse do imóvel que poderá ou não envolver um processo de desocupação. Você deverá cumprir os requisitos da tomada de posse conforme nossas dicas e orientações que são apresentadas dentro do nosso treinamento online. E logo em seguida, você já pode fazer os cálculos do seu resultado final, onde você saberá o valor real do lucro do seu investimento. Não se assuste se for preciso fazer o processo de desocupação. No nosso treinamento, te passamos em detalhes as melhores práticas que estão sendo utilizadas para a desocupação do imóvel. A verdade te libertará, ou seja, depois que você entender sobre o assunto, vai ver que a desocupação no leilão extrajudicial é muito mais simples do que a desocupação de um imóvel do leilão judicial. Agora vamos falar um pouco sobre a desocupação descomplicada. O primeiro ponto é a liminar. Lembre-se que estamos falando de imóveis que são de propriedade do banco, imóveis que têm como origem um leilão extrajudicial, e que por este motivo temos a Lei de Alienação Fiduciária para nos proteger. A Lei 9.514 de 97, no seu artigo 30, garante a reintegração de posse do imóvel por liminar, com prazo máximo de 60 dias. E para isso, basta apresentar a consolidação da propriedade em nome do novo comprador. A Lei 9.514 de 97, no seu artigo 37, também deixa claro que será pago ao comprador uma taxa de ocupação do imóvel no valor de 1% contado do dia seguinte à consolidação da propriedade até a data que for desocupado. Ou seja, enquanto a pessoa não sair do imóvel, você que comprou tem direito a receber um aluguel desse imóvel, no valor de 1% do valor de mercado desse imóvel. Não é do valor que você pagou, não. É do valor de mercado do imóvel. Então você também pode cobrar esse valor da pessoa que estiver no imóvel enquanto ela não desocupar. Do mesmo jeito que nós temos o leilão judicial e extrajudicial, nós também temos as desocupações judiciais e extrajudiciais. E hoje, depois de alguns anos de experiência e práticas utilizadas no dia a dia, tem mais de 90% de sucesso as desocupações extrajudiciais, onde negociamos direto com o ocupante a sua desocupação. No nosso treinamento para profissionais, explicamos nos detalhes e disponibilizamos um modelo editável para você poder usar futuramente nas suas desocupações extrajudiciais. A tomada de posse ou marcação de território, como gostamos de chamar, é um passo muito importante para que essa posse seja consolidada. Para que a consolidação de fato aconteça, precisamos seguir alguns procedimentos práticos e simples que passamos a fazer antes mesmo de tomarmos a posse do imóvel na íntegra. Em alguns casos, o imóvel pode estar desocupado da data da compra e o antigo ocupante entra novamente no imóvel. Também já aconteceu do imóvel ser invadido por outras pessoas,
uma vez que ninguém sabe quem é o dono do imóvel. Para evitar esses aborrecimentos e maiores despesas, criamos alguns procedimentos complementares à emissão de posse. E no nosso treinamento temos um passo a passo a ser seguido, que vai facilitar muito esse trabalho tão importante para o negócio, que é a consolidação da tomada de posse. Após realizado todo o passo a passo de aquisição do imóvel, é chegado o momento de fechar nosso histórico contábil e podemos avaliar qual o retorno que tivemos nessa operação. Agora, nós temos o imóvel livre para uso, todo documentado, com todas as dívidas pagas, um imóvel desocupado e em condições de uso pleno, um imóvel que poderá ser usado de acordo com a vontade do novo proprietário. E assim, vamos poder calcular os dois tipos de lucro, o lucro patrimonial e o lucro financeiro. O primeiro lucro a ser calculado é o lucro patrimonial, que é o principal objetivo para os investidores que têm como meta principal a locação ou o upgrade patrimonial, que é quando o investidor compra com a intenção de ficar com o imóvel, seja para locação, seja para moradia com a sua família. Para fazer essa conta, vamos somar o valor da venda e subtrair os gastos de aquisição do imóvel, que inclui o valor pago de entrada, o valor de quitação do financiamento e as despesas de documentação. Também vamos incluir os valores gastos com as despesas de tributos, as despesas de condomínio e as despesas de desocupação. O saldo será o valor do lucro patrimonial da operação imobiliária. O segundo lucro a ser calculado é o lucro financeiro, que é o principal objetivo para os investidores que têm como meta principal ganhar dinheiro com a compra e venda do imóvel. Para fazer esta conta, também vamos reduzir todas as despesas que envolvem o processo de venda. Mas também vamos incluir as despesas com os pequenos reparos, o desconto de aceleração de venda, as comissões pagas e os gastos com os anúncios. E o resultado desta conta será o nosso lucro financeiro. Antes de continuar, vamos recapitular todo o conteúdo para organizar nossos pensamentos. Começamos falando sobre a importância da identificação da oportunidade, que, na minha opinião, é a parte mais importante de todo o processo de compra. Temos que filtrar uma oportunidade entre mais de 10 mil opções de imóveis à venda. Para isso, criamos um filtro com algumas oportunidades que atendam os objetivos do nosso perfil de investimento. E depois, vamos analisando uma a uma e desclassificando as menos lucrativas, até chegarmos nas 5 melhores ofertas. Agora, vamos fazer toda a parte de viabilidade financeira, fazendo os cálculos de despesas de compra, débitos e outros cálculos, como as despesas de condomínio e IPTU. E a visita ao imóvel, para verificar sua ocupação e situação real do imóvel. A segunda parte se refere à compra do imóvel, e é nessa fase que vamos providenciar a liberação do crédito imobiliário, regularizar o cadastro de compra na Caixa, vincular a agência ou o correspondente bancário do financiamento, organizar as pastas de documentação e fazer a proposta de compra em nome do comprador e a geração do pagamento do boleto. Precisamos ficar atentos às regras e formas de pagamento, tanto do imóvel quanto das dívidas que recaem sobre o imóvel. O terceiro passo é a realização da baixa de compra do imóvel junto à Caixa, onde vamos fazer todo o procedimento de registro do imóvel nos cartórios, a troca de titularidade do IPTU e a quitação de dívidas do condomínio e do IPTU, que a princípio parece fácil, mas acaba se tornando lenta, trabalhosa e muito burocrática, dependendo da administração do condomínio e do escritório de advocacia que assessora o condomínio. O quarto passo é a desocupação e tomada de posse, onde vamos aplicar nossos conhecimentos práticos para agilizar a posse definitiva do imóvel e poder dar seguimento no nosso objetivo, seja locação, moradia ou compra e venda. Começamos pela negociação extrajudicial, se preciso partimos para o processo de emissão de posse
E por último, aplicamos os procedimentos que vão garantir a ocupação definitiva do imóvel. Aqui termina a apresentação de como fazemos todo o passo a passo, começando pela escolha do imóvel, passando pela compra, pelo registro da compra e até chegamos na tomada de posse do imóvel. Nesta segunda parte, vou te explicar como você poderá começar a lucrar neste mercado de leilão de imóveis da Caixa, de forma segura e honesta, mesmo sem ter conhecimento técnico. Mesmo sem ter muito dinheiro, você já pode estar lucrando alto em pouco tempo, sendo um dos nossos sócios parceiros em nossas arrematações. Nosso projeto de sócios parceiros tem o objetivo de ajudar pessoas que não conhecem nada sobre o mundo dos leilões ou que não possuem tempo disponível para fazer todas as tarefas necessárias para executar uma arrematação com sucesso financeiro. Para que isso fique claro, vamos começar quebrando algumas crenças que te bloqueiam. Hoje você tem duas escolhas inteligentes. A primeira escolha é comprar nosso treinamento online e ir aprender o passo a passo. Você vai aprendendo aos poucos, arrematando imóveis mais baratos para ir ganhando prática. Assim você mantém um baixo valor de prejuízo, que vão acontecendo durante a curva de aprendizado. Foi assim que eu aprendi, e essa é a única forma de aprender, é estudar e praticar. Quanto mais arrematações você fizer, menos serão os seus prejuízos. Nesse primeiro momento, os pequenos prejuízos fazem parte do jogo. Você terá que dedicar bastante tempo até dominar cada um dos passos. Mas após algumas arrematações, você vai conseguir dominar esse negócio. A segunda escolha é se unir a quem já faz isso há anos e lucrar sem ter dor de cabeça, sem perder tempo, procurando os imóveis, sem ter que ir em cartórios, sem se aborrecer com captação de financiamento, sem estresse com pagamento de dívidas e os outros inconvenientes que aparecem todos os dias. Abra sua mente. Assim como você contrata um nutricionista para transformar seu corpo, você contrata um coach financeiro para multiplicar seu dinheiro, você também pode ter um especialista em leilões, fazendo seus negócios se multiplicarem sem você ter nenhum esforço, sem precisar deixar de fazer suas coisas para aprender algo novo. A questão não é se você pode lucrar com leilões, mas é como você vai começar a lucrar. Enquanto 95% desistem por medo, 5% lucram milhões de reais todos os anos. Diversos investidores que seguiram o nosso método conseguiram uma alta lucratividade. Mas a decisão é sua. Em qual time você quer estar? Se é o time dos que ganham ou no time dos que perdem. No início do treinamento, te falei que o leilão é um ganha-ganha. E nossa parceria também é um ganha-ganha. Você já ouviu falar que os leilões de imóveis já criaram muitos milionários e por isso todos sabemos que é um dos negócios mais lucrativos do Brasil. Afinal, são milhares de imóveis existentes e outros milhares sendo construídos todos os dias. Também já te mostrei alguns casos reais que provam as margens de lucro. Mas junto com essas informações, surgem também as mentiras que te afastam dos lucros. E as mais comuns são que só quem tem milhões pode participar, que é complicado demais para quem não é do mercado, e que é cheio de riscos, e que é muito burocrático e somente os advogados sabem como fazer. A verdade é que essas crenças existem porque a maioria das pessoas não sabem como funciona e desistem antes mesmo de tentar. Sim, como qualquer investimento sério, exige conhecimento. Mas isso não significa que você precise virar um especialista para ganhar dinheiro como investidor. A menos que você queira se tornar um especialista e também queira ganhar dinheiro com essas consultorias. Hoje, você não precisa correr riscos cegamente, nem fazer tudo sozinho, aprendendo com seus erros e acertos, assumindo prejuízos, fazendo escolhas ruins e muitas vezes deixando de fazer o que precisa ser feito por não saber que era preciso. Foi assim que eu aprendi a maioria de tudo que sei hoje. Somente a prática vai nos aperfeiçoando. Hoje você tem duas escolhas inteligentes. A primeira escolha inteligente é comprar nosso treinamento online e ir aprendendo passo a passo na prática. Você vai aprendendo aos poucos,
arrematando imóveis mais baratos para ir ganhando confiança. Assim você mantém uma média baixa de prejuízos que vão acontecendo durante a sua curva de aprendizado. Foi assim que eu aprendi e essa é a única forma de aprender, é estudar e praticar. Quanto mais arrematações você fizer, menores serão seus prejuízos. A sua vantagem é que fazendo o meu treinamento, você não vai errar aonde eu errei e vai economizar muito tempo e dinheiro. Nesse primeiro momento, os pequenos prejuízos fazem parte do jogo. Você terá que dedicar bastante tempo até dominar cada um dos passos. Mas após algumas arrematações, você vai conseguir dominar esse negócio. A segunda escolha é se unir a quem já faz isso há anos e lucrar sem ter dor de cabeça, sem perder tempo procurando os imóveis, sem ter que ir em cartórios, sem se aborrecer com captação de financiamento, sem estresse, com pagamento de dívidas e outros inconvenientes que aparecem todos os dias. Você também pode ter um especialista em leilões fazendo seus negócios se multiplicarem sem você ter nenhum esforço, sem precisar deixar de fazer suas coisas para aprender algo novo. A questão não é se você pode lucrar com leilões, mas é como você vai começar a lucrar. Enquanto 95% das pessoas desistem por medo, apenas 5% lucram milhões de reais todos os anos. Diversos investidores que seguiram o nosso método conseguiram uma alta lucratividade. Mas a decisão é sua. Em qual time você quer estar? Se é o time dos que ganham ou no time dos que perdem. No início do treinamento, te falei que o leilão é um ganha-ganha. E agora vou te explicar como nossa sociedade em parceria também é um ganha-ganha. Nós precisamos de investidores parceiros para escalar nossas arrematações. A Caixa não permite que façamos diversos financiamentos ao mesmo tempo. E por isso estamos em busca de parceiros que estejam habilitados a obter um financiamento imobiliário. Grande parte do recurso da compra do imóvel é através do financiamento imobiliário. Além do crédito aprovado, o investidor também vai entrar com um valor calcionado à compra do imóvel, que tem o objetivo de cobrir todas as despesas de compra até a venda do imóvel. Então, se você tem condições de ter um crédito imobiliário e tem uma parte em dinheiro para cobrir as despesas do investimento, você já pode preencher a ficha de qualificação de sócio parceiro e se tornar um investidor no mercado de leilão de imóveis. Nós ganhamos pelo nosso serviço escalando as nossas arrematações. E você ganha seu dinheiro sem ter que se envolver nas tarefas do dia a dia, sem precisar se tornar um especialista. Este é um investimento muito seguro, uma vez que o imóvel fica registrado no nome do investidor. O valor do investimento fica depositado em uma conta calção, que também estará em nome do sócio parceiro, para que ele acompanhe de perto toda a movimentação financeira. Nós vamos orientando sobre todos os pagamentos que deverão ser feitos em cada fase do investimento e vamos apresentar os comprovantes de cada despesa. Afinal, é do nosso interesse gastar o mínimo possível para aumentar nossas margens de lucro. Nós somos sócios na operação. Nós temos os mesmos interesses. Afinal, nós só vamos ser remunerados após o término da operação. E o que fará nosso lucro ser maior é o desempenho do nosso trabalho. A garantia deste investimento tem 3 pilares. O primeiro pilar é o nosso conhecimento técnico adquirido ao longo dos últimos anos e do nosso aprendizado diário. O segundo pilar é que o imóvel está em nome do sócio parceiro e o imóvel por si só já garante o investimento. O terceiro pilar é que só seremos remunerados após a conclusão de toda a operação. Como sócios, temos total interesse no sucesso dessa operação. Apesar de todos os valores apresentados no nosso site serem previsões, esses valores são estimativas reais calculadas com base em experiências anteriores e por isso são confiáveis. Por isso posso afirmar que o nosso resultado é uma garantia de sucesso do investimento. A divisão de lucros entre nossa empresa e nossos sócios parceiros pode seguir 2 modelos. O primeiro modelo
é aplicada nos contratos em que o objetivo final termina na aquisição do imóvel para uso próprio, ou seja, quando o cliente pretende ficar com o imóvel, seja para morar, seja para locação. Neste formato, estamos falando de lucro patrimonial. O segundo modelo que aplicamos é direcionado para quem pretende vender o imóvel logo após a sua regularização. Neste formato, estamos falando de lucro financeiro. E para esta modalidade temos diferentes formas de divisão de lucro. Geralmente são clientes que compram diversos imóveis durante o ano e, por isso, conseguem condições especiais. Na situação de lucro patrimonial, nós vamos pegar o valor de venda do imóvel pelo valor atual do mercado e vamos diminuir todas as despesas de arrematação, quitação de financiamento e as despesas com a documentação do imóvel. Somente depois de achado este valor é que vamos dividir o lucro de acordo com nossa tabela de valores. Nessa situação, quem vai pagar a nossa parte é o nosso sócio, imediatamente após a entrega do imóvel. Nós não fazemos o contrato de sociedade em parceria nos casos dos imóveis com valor de venda abaixo do valor mínimo estabelecido, porque quando apurado o lucro da operação e dividido entre as partes, a parte que nos cabe acaba sendo muito abaixo do esperado em relação ao trabalho oferecido. E por isso, quem tem o objetivo de comprar imóveis abaixo desse valor deve aprender no nosso treinamento como deverá fazer todo o passo a passo com nossa orientação. Na situação de lucro financeiro, a divisão do lucro é feita após a venda do imóvel. Vamos quitar o valor de financiamento, vamos reembolsar o investidor das despesas que foram feitas e somente após esses pagamentos iremos dividir o lucro de acordo com nossa tabela de valores. O nosso grande diferencial exclusivo é que acreditamos tanto no que fazemos que nós só vamos receber parte do lucro depois que ele já é uma realidade. Os advogados e os outros especialistas te cobram um valor de consultoria, te cobram honorários, te cobram por diversos serviços, ganham a parte dele logo de imediato. Eles não estão verdadeiramente preocupados se você vai ter lucro ou não. O sucesso da operação é uma responsabilidade totalmente sua. Eles querem ganhar a parte deles e pronto. Nós não fazemos o contrato de sociedade parceria nos casos dos imóveis com valores de venda abaixo do mínimo estabelecido, porque quando apurado o lucro da operação e dividido o lucro, a parte que nos cabe acaba sendo muito abaixo do esperado em relação ao trabalho oferecido. Também não fazemos o contrato de sociedade parceria nos casos dos imóveis com valor acima de R$1 milhão, devido à previsão de uma demora acima de 10 meses, o que compromete nosso fluxo de trabalho. Nesses dois casos, o interessado deve aprender no nosso treinamento como deverá fazer todo o passo a passo com nossa orientação. Se você decidir aprender para fazer todo o processo de compra e conseguir fazer arrematações bem-sucedidas, você deverá fazer o nosso treinamento para saber o que fazer em cada passo dessa jornada. No primeiro passo, você vai aprender sobre os perfis de investimento, sobre as metas de compra, sobre a identificação do perfil do imóvel desejado e sobre os detalhes de como pesquisar os imóveis. Você também vai aprender sobre os cálculos financeiros da oportunidade e de como determinar qual imóvel comprar. No segundo passo, você vai aprender sobre o financiamento desses imóveis, sobre montagem de pastas de documentos e como nossa imobiliária vai fazer a sua proposta de compra junto à Caixa. No terceiro passo, você vai aprender sobre o registro da compra do imóvel, sobre a transferência de propriedade, sobre a baixa de compra junto à Caixa e sobre como a nossa imobiliária vai te ajudar na quitação de dívidas de IPTU e condomínio. No quarto passo, você vai aprender sobre a parte da emissão de posse, sobre desocupação extrajudicial, sobre os detalhes da tomada de posse e sobre o cálculo dos resultados da compra. No quinto passo, você vai ganhar um bônus direcionado para quem quer comprar para vender. Vamos te ensinar sobre aceleração de venda, sobre a preparação básica do imóvel para a venda, sobre técnicas que vão te ajudar a vender mesmo sem um corretor local e como vender o imóvel de forma rápida, segura e financiada por qualquer banco ou consórcio.
e sobre como calcular o lucro final da operação. Acesse nosso treinamento e comece ainda hoje a formação em especialista em leilão de imóveis da Caixa. Mas se você decidiu se tornar um sócio parceiro e quer seguir conosco nesta jornada, basta preencher sua ficha de qualificação, que vou analisar suas respostas e vou agendar com você uma reunião para tirar suas dúvidas e dar seguimento no nosso contrato de sociedade em parceria. Lembre-se que você precisa estar apto a ter um financiamento imobiliário aprovado ou ter como fazer a compra à vista e ainda possuir uma parte em dinheiro para cobrir as outras despesas do investimento. Foi ótimo estar com você até aqui. Agora eu me coloco à sua disposição para retirar suas dúvidas e saber como vou poder te ajudar a fazer esse novo dinheiro. Eu vou te orientar a como lucrar alto nesse mercado de fazer milionários. Eu sou Leonardo Leão e aguardo o seu contato.